com o objetivo de qualificar as discussões sobre as promessas dos candidatos à presidência da República, estamos aqui reunidos neste evento promovido pelo Conselho Federal de Administração, em parceria com o jornal O Dia. Nós vamos tratar hoje de um tema que interessa a todos os brasileiros: corrupção. E para discutir as propostas de cada candidato no combate à corrupção, vamos conversar com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, acumula também a presidência do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Ele é um estudioso da administração pública e também da política. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Paulo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Dia, enfim, com o público ouvinte, com a doutora Silvana. Parabéns por promover esse evento aberto de discussão, que será também, internautas poderão enviar perguntas no último bloco. Também participará, a gente tem a honra de receber a doutora Silvana Battini, procuradora regional federal, integra o Ministério Público Federal desde 1993 e atualmente também o Núcleo Criminal de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, é da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada, boa tarde, é um prazer estar aqui. Boa tarde, doutor Wagner. Lembrando que a proposta aqui é a gente discutir as promessas do candidato no que diz respeito ao caráter técnico, ou seja, sem levar em consideração a cor política de cada candidato. A gente quer discutir as propostas e se elas são factíveis, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E então a gente vai olhar pelo viés da administração, e aqui temos o Wagner para falar com a gente, e também sob a ótica de um especialista, a Silvana, que é uma especialista no combate à corrupção. Vamos começar analisando a proposta do candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Ele defende o fim dos privilégios e o combate à impunidade, além de instituições independentes com custo baixo, transparência total e resposta rápida às demandas do cidadão. Ele faz uma proposta concreta aqui, que é resgatar as 10 medidas contra a corrupção proposta pelo Ministério Público Federal e encaminhá-las para a aprovação do Congresso. Bom, a gente vê aqui que tem uma questão de enxugar a máquina, ele fala em reduzir os custos, né? Não detalha muito como que isso seria feito, mas uma proposta concreta de aprovar as 10 medidas contra a corrupção. A gente tem aqui uma integrante do Ministério Público Federal, procuradora regional federal. Queria começar então perguntando para você como a senhora vê essa medida. Bom, é um alento saber que essa pauta do combate à corrupção, que foi trazida naquela campanha das 10 medidas, ela continua, na verdade, despertando o interesse, porque a ideia justamente era essa, era trazer uma pauta para discussão legislativa, né, de mudanças estruturais na legislação e que pegassem justamente a questão da prevenção, a questão do combate em si, da impunidade. Então, é bom saber que essa ideia dessa pauta das 10 medidas retorne. Mas, na verdade, é preciso a gente ter em mente que essas 10 medidas, essa ideia original das 10 medidas, e que movimentou a sociedade com coleta de assinaturas, ela, de alguma forma, já evoluiu. Porque nós temos hoje um novo patamar de medidas que foi promovido de uma forma diferente, não com coleta de assinaturas, mas com a Transparência Internacional, com a FGV, lidando com mais de 300 instituições, mais de 900 sugestões de pessoas e que hoje compõe, na verdade, um universo maior de medidas. São 70 medidas hoje e que fazem parte dessa campanha de Unidos contra a Corrupção e que é uma campanha que está colocada aos candidatos, né, se oferece aos candidatos como uma forma de um selo, aquele candidato que adere ou não. Então, 10 medidas, é bom a gente pensar como ideia estar presente, sim, mas é importante saber que elas já evoluíram. E outra coisa, as 10 medidas, elas já estão devolvidas ao debate ao Congresso Nacional e, na verdade, a Câmara de Deputados enterrou essas 10 medidas. Então, retomá-las talvez fosse necessário, sim, algumas delas continuam como propostas desse pacote das 70 medidas,
mas é preciso saber que nós já estamos um passo adiante, né? Nós já estamos alguns passos adiante, na verdade. Ou seja, não seriam 10, haveria mais 60 mais 60 propostas. E, assim, mais trabalhadas e trabalhadas de uma forma um pouco mais aberta para contribuições da sociedade, entendeu? Mas é uma pauta importante saber que combater a corrupção depende hoje de fazer mudanças estruturais na nossa legislação. E a gente está aqui justamente para discutir se essas propostas são factíveis, né? Ou seja, a gente tem aqui 10 medidas que estão sendo muito difíceis de serem aprovadas pelo Congresso, né? Ou seja, e o candidato fala que vai pleitear, né, junto ao Congresso, que vai tentar com força política aprovar essas medidas. Wagner, o senhor é um conhecedor da política. Até que ponto você acha que um presidente consegue negociar como o candidato Bolsonaro vai ter apoio político para implementar essas medidas, caso seja eleito? Veja, em verdade, o que nós estamos colocando é uma questão mais ampla. Se nós olharmos comparativamente a experiência da Itália com a Operação Mãos Limpas, a gente viu que aquele processo, infelizmente, acabou enredondando num fracasso, o que foi uma pena. Quer dizer, a Itália, que é um país de primeiro mundo, com Brigada Vermelha, com problemas estruturais e de todo tipo que eles têm, mas é um país de primeiro mundo, acabou gerando o Berlusconi. Certo? Quer dizer, então, o efeito Orloff no Brasil é muito perigoso. O que nós estamos falando exatamente? Quer dizer, se repete a experiência internacional da Itália no Brasil, discutir como vamos manter os avanços que foram efetivos, que é uma descontinuidade no processo histórico brasileiro, que foi a Operação Lava Jato, que é o combate à corrupção. Combate à corrupção ser tema de todos os presidenciáveis já é um avanço enorme. Agora, como manter a sustentabilidade disso? A gente vê que não se discute essa questão. Só os 10 temas, realmente, a doutora Silvana tem razão, é pouco. Eu fico vendo que as nossas instituições precisam ser reanalisadas, porque elas facilitam ou dificultam o processo de corrupção. Por exemplo, quando você pega o orçamento brasileiro no regime presidencialista, e o orçamento brasileiro ele é feito inteiramente pelo chefe do executivo, o americano, que é um regime presidencialista, o presidente americano não é o responsável pelo orçamento. Se você pegar qualquer diário oficial hoje, de qualquer município, de qualquer estado e da República Federal também, você vai ver que tem um decreto do presidente, do governador e do prefeito alterando uma dotação orçamentária de uma rubrica para outra. Quer dizer, o presidente, o prefeito e o governador alteram o orçamento inteiramente. Se o orçamento é um instrumento fundamental, a razão de ser do legislativo não existiria. O legislativo não foi criado para fazer lei. O legislativo foi criado para fazer o orçamento, para controlar efetivamente o Poder Executivo. Se o orçamento no Brasil é uma ficção, você querer combater a corrupção sem primeiro moralizar o processo orçamentário brasileiro, vou repetir, o presidente Trump não pode mexer um cento no orçamento americano. O presidente brasileiro, qualquer prefeito ou qualquer governador, se quiser, mexe 100% no orçamento. Basta subestimar as receitas e superestimar as despesas. Ou seja, ele mexe mais de 100%. O orçamento é uma fraude, sob o ponto de vista institucional. Quer dizer, é uma instituição que em si é uma fraude, que em si possibilita o processo de corrupção. Ou seja, o senhor acredita Isso não que está seria... sendo discutido. Hein? O senhor acredita que seria eficaz, então, um certo controle discricionário, por assim dizer, né? A liberdade de manejamento por parte do Poder Executivo, que isso Ao contrário, quer dizer, o chefe do Poder Executivo, do regime presidencialista, que é o caso que funciona, que só tem o americano, todos os demais é um desastre, né? O regime presidencialista é um retrocesso em si, mas funciona nos Estados Unidos bem. O presidente da República não pode mexer um cento no orçamento. Aqui o presidente da República... Então, é isso, eu estou falando exatamente isso, que o senhor defende um controle de discricionariedade, ou seja, que o presidente não tenha tanta liberdade para manejar o orçamento. Senão ele vira Sua Majestade Imperial, o presidente do Brasil. Não há possibilidade de um presidente da República não ter maioria no Congresso, nem de nenhum prefeito, nem de um governador. Todo o processo de corrupção vem a partir dessa possibilidade. Mas aí eu discordo, Como? A gente teve a presidente Dilma Rousseff, ela não tinha maioria, tanto que
Quando não tem maioria, cai o impeachment dos dois. Exatamente. É claro, porque não soube negociar o quê? Negociar. A gente fica falando em presidencialismo de coalizão, não. É presidencialismo de corrupção. Porque o orçamento em si, e as emendas, a possibilidade de liberar ou não liberar a emenda, eu só libero se eu quiser, tá certo? É que possibilita isso. Porque a gente tem que olhar a experiência comparada. O regime presidencialista, que funciona assim como nós, são os nossos cucarachos latino-americanos. Os Estados Unidos não é assim, não. Quem tem iniciativa... Outra questão. Quem tem iniciativa de projeto de lei no Brasil? 85% das leis no Brasil, se você olhar nos últimos 30, 40 anos, são feitas pelo chefe do Executivo. Quem legisla no Brasil é o chefe do Executivo, depois o chefe do Judiciário e depois o chefe do Legislativo. Lembrando que cidadãos também qual podem. é o poder que tem o presidente americano? Eu não gosto de presidencialismo, mas eu estou falando isso. Qual é o poder que tem o presidente americano de legislar? Zero! Sabe quantas leis ele manda para o Congresso? Nenhuma. Nem a lei de orçamento. Aqui, o presidente legisla sobre tudo. O prefeito também, o governador também. Essa é a essência da corrupção na administração pública. E não se discute isso. A questão ela é institucional e legal. O institucional está equivocado, porque nós temos um instrumento que é o orçamento, a administração é isso. Se você não tiver o orçamento como base de tradução financeira do planejamento e imexível a não ser por votação do Congresso mesmo, você não vai corrigir isso nunca. Mas esse controle pelo Congresso, né? A gente está falando agora do Legislativo, né? Que iria determinar para onde vai o dinheiro, né? Claro. O orçamento da educação, da saúde. Claro. Tá? O nosso Legislativo também, notadamente, há corruptos no Legislativo também. Você acha que não tem corrupto no Legislativo americano? Sim, mas isso, de que forma eu estou tentando entender? Então, olha bem, como é que você vai colocar, você acha que não tem no corrupto Não, em um sim, Congresso? claro. Se o ser humano, e dependendo da filosofia que você se coloca, tá certo? Se for Hobbes, vai dizer o homem é o lobo do homem, se for Robespierre, vai dizer outra coisa, se for Rousseau, vai dizer que o homem é um bom selvagem. Não, sim, mas eu não estou contestando, eu estou tentando entender como é que um controle maior pelo Congresso poderia se traduzir numa eficácia no combate à corrupção. Seria porque os recursos seriam vinculados? Antigamente, o presidente da República não mexia tanto no orçamento. Isso passou a ser a partir da Revolução de 64. Na época do presidente Juscelino e outros presidentes da mesma época, os empenhos orçamentários eram feitos no Tribunal de Contas. Ele não podia desmontar. Hoje, quando chega no final do ano, todo mundo sabe disso na administração pública, você faz uma suspensão, anula os empenhos e depois faz uma sindicância e fica com 2 orçamentos ao fim do ano. Uma manobra. Claro. Como é que fechou, não fez o orçamento nos Estados Unidos? Fecha até a Estátua da Liberdade. Não se aprova o orçamento no Brasil. Em 2002, 2003 foi assim com Lula, e no Plano Real também foi assim. Você não votou o orçamento o ano inteiro, o chefe do Executivo dizia que era melhor, Paulo. Era melhor. Eu acho que isso nos remete, na verdade, a uma conclusão que eu acho que todo mundo vai concordar. A simplificação da ideia de combate à corrupção, ela é perigosa. Porque é muito fácil você falar em combate à corrupção pegando bandeiras óbvias, né? De impunidade, de reforço, de aumento da pena do crime de corrupção. Esse tipo de bandeira óbvia, ela tem um efeito, digamos assim, diante da população forte, mas na verdade ela não ataca a raiz do problema. A questão da corrupção no Brasil, ela é estrutural. Se a gente está pensando numa partilha mais racional de poderes entre executivo e legislativo, nós estamos falando, na verdade, de reforma da Constituição, reforma profunda eleitoral, especialmente eleitoral. Porque de tudo que nós vimos aqui acontecendo a partir da Lava Jato, o que nós vimos acontecer é que para isso funcionasse, para que um poder executivo forte conseguisse cooptar para seu apoio, o apoio legislativo, era necessário um processo eleitoral que permitisse isso. E o que a Lava Jato veio trazer justamente foi essa vinculação muito forte com a ideia de corrupção e financiamento de campanha e processo eleitoral como um todo. Então, nas propostas todas que a gente está analisando entre os presidenciáveis, pouco se fala em modificação da legislação eleitoral que permite esse tipo de coisa de acontecer. Então, essa é uma preocupação. O que nós estamos falando em termos de responsabilização dos partidos políticos? A ideia de como os partidos políticos podem entrar
na forma de fiscalização contra a corrupção nas eleições e prevenindo a corrupção depois no exercício do mandato. Pouca coisa, e isso, de maneira geral, é um silêncio eloquente em todas as propostas de todos os presidenciáveis. Um ótimo ponto que a senhora abordou. Inclusive, para quem está nos assistindo e não sabe, a doutora Silvana Battini foi uma das especialistas que contribuíram para as 70 medidas anticorrupção. Outra coisa que me chamou a atenção no plano aqui no programa de governo do candidato Jair Bolsonaro, no que diz respeito ao combate à corrupção, é o seguinte: ele defende o fim dos privilégios, instituições independentes com baixo custo e transparência total. Transparência é um tema que a gente vai ver que é também citado por outros candidatos. Muitos outros candidatos falam em transparência. Agora, ele fala em custo baixo, né? Ele diz que tem que reduzir números de ministérios, tem que enxugar a máquina. Isso, de fato, poderia auxiliar no combate à corrupção? Ou seja, você tirar 40 ministérios para botar 15, isso ajuda porque facilita o controle ou não é falácia? Fim de privilégios, quer dizer, essa é uma declaração que todo mundo concorda. Mas, do ponto de vista operacional, o que quer dizer isso? Que se você olhar na Constituição brasileira, eu não sou da área do direito, nem sou, mas a nossa Constituição tem muito mais direitos do que obrigações. Aliás, ele é um rol de declarações de direitos. Até o colégio que eu estudei, o Colégio Pedro II, está na Constituição, eles dizem lá que tem que ser no Rio de Janeiro. Isso é um privilégio. Quer dizer, isso é um absurdo, inclusive, na Constituição, mas tá. Então, quando você pega a Constituição, garante privilégios o tempo todo. Quer dizer, quando um presidente da República diz isso, ele está dizendo para acabar com esses privilégios, tem que acabar com os privilégios constitucionais também. De categorias, de corporações, de grupos, do Colégio Pedro II, para ficar só no Colégio Pedro II. Então, eu tendo a discordar parcialmente, doutor Fábio. Tá bem. Pelo seguinte, porque eu acho que um dos grandes méritos da Constituição de 88 e o marco em que ela veio, eu acho que deixa isso muito claro, foi um marco justamente de ser uma carta de direitos. Ela veio na ruptura de um processo autoritário, então era importante ela fazer essa marcação de ser uma carta de direitos, que garantisse, como projeto de país, como projeto de nação, a salvaguarda de determinados direitos. Isso não significa que no meio do texto ela não abrigasse também privilégios, mas a gente fazer uma associação direta, imediata e simplista entre direitos e privilégios, eu acho que é até injusto com a Constituição, porque ela trouxe ganhos muito grandes no plano social, no plano da nacionalidade. Trouxe que depois dela, o crescimento econômico brasileiro e a situação brasileira, a não ser espasmódicos momentos, tem sido esse desastre completo. Claro, não significa que ela não precise ser aprimorada, obviamente. É verdade. Doutora, veja, quando a gente quer resolver pela Constituição o atraso do Brasil que não fez no passado, num processo constitucional, a gente comete a dificuldade de comprometer o futuro. Quando a gente quer acertar de uma vez só na lei magna todos os erros que a sociedade fez, quando a gente vai projetar o futuro, a gente está condenando para beneficiar aqueles que viveram hoje, o que vão prejudicar os que vão viver amanhã, que é o que acontece com esses direitos. Muitos deles não são direitos, são privilégios. Eu não tenho dúvida de que o foro privilegiado, por exemplo, direito adquirido é um negócio realmente complicado, porque fica... O direito adquirido é uma das conquistas fundamentais, claro, da Revolução do Francesa. Da Revolução Francesa. Agora, a gente querer configurar... Espero que a gente não perca ele na Constituição, não. É da Revolução Francesa. Agora, a gente querer garantir direitos adquiridos de todos os privilégios, aí fica difícil, realmente. Eu acho que a ideia, pelo menos a ideia... Ela era municipalista. A gente viu o que deu no município. Nessa parte da questão do município eu concordo perfeitamente. O que me preocupa é a ideia de vincular, mais uma vez, a ideia de privilégio com de corrupção, como se o nosso problema de corrupção, de combate à corrupção no Brasil, ele estivesse vinculado a privilégios. Há um grave que está em vias de ser transformado pela via do Supremo Tribunal Federal, porque o nosso legislador não se animou a fazê-lo, que é a questão do foro privilegiado, cuja expressão traz na sua própria essência a ideia de privilégio. Esse sim é um privilégio que precisa ser mudado, porque o Brasil precisa caminhar para um direito penal republicano, porque esse sim é uma ideia de tratar determinadas pessoas de maneira diferente das outras. Então, essa eu concordo, realmente precisamos acabar com privilégios.
Agora, me preocupa também a ideia que ele coloca aí de instituições independentes e de baixo custo, misturando duas coisas diferentes. O combate à corrupção precisa de instituições independentes. Sem Ministério Público independente não se combate corrupção. Sem Poder Judiciário absolutamente independente também não se combate corrupção. Sem agências reguladoras técnicas, sem interferência de poder político, ou seja, independente do ponto de vista técnico, também não se combate a corrupção. Agora, combater a corrupção custa caro. A ideia de baixo custo aí no projeto dele, será que se vincula às instituições encarregadas de combate à corrupção? Ou ele está dando uma ideia mais de enxugar a máquina pública como um todo? E aí talvez não fosse exatamente o local adequado ele aí fala, de combate à corrupção. Nesses dois pontos. Ele fala em enxugar a máquina pública, o candidato Jair Bolsonaro do PSL, e também em instituições independentes com custo baixo, ou seja, se referindo diretamente às instituições. Essas instituições independentes voltadas ao combate à corrupção. Então, eu não sei, ficou pouco claro, eu acho que está um pouco confuso qual é a proposta exata do candidato aí. Né? Sim, importante essa questão também. E com relação a enxugar a máquina pública, agora, por exemplo, cortar 40 ministérios, botar 15, essa questão específica de enxugar a máquina, poderia ajudar ou não? Olha bem, isso, sob o ponto de vista de custo, isso tem só efeito simbólico, né? Porque os grandes custos no Brasil não são porque você tem 40 ou 15 ministérios, né? Em verdade, você tem... Quando você pega as agências reguladoras, que hoje, ao invés de ter o papel que tem, da onde foi inspirada essa ideia, e elas representam, em verdade, o prestador de serviço, muito mais, né? Tem uma ou outra exceção apenas para confirmar a regra, infelizmente, você tem em si já um processo de corrupção, porque a corrupção não é só dar dinheiro um para o outro, não. Quando os caminhoneiros fazem greve, e o posto de gasolina aumenta em 5, 6 vezes o preço da gasolina e todo mundo aumenta, isso é uma forma de corrupção da sociedade. Quer dizer, que está cobrando corrupção do governo, mas o cidadão lá, dono do posto de gasolina, não aumentou o preço no mesmo dia, na greve dos caminhoneiros. Isso é forma de corrupção. Como não? Claro que é. E que precisa ser também combatida. Sim, mas precisa ser combatida. Agora, sob o ponto de vista de você ter menos ministérios quando você enxuga a máquina, tudo bem, pode não gerar economia, pode ser uma economia boba, mas o fato de você ter menos, claro que é concentrar muito o seu melhor. foco... É claro que é muito melhor. Você facilita. As organizações modernas são horizontais. Elas não são mais aquela coisa vertical. As organizações são assim. Quer dizer, então você ter menos ministério, menos órgãos, é melhor. O Brasil, quando quer fazer programa de desburocratização, cria o Ministério da Desburocratização. Isso é de um ridículo atroz. Quer dizer, sob o ponto de vista de Max Weber, você burocratiza a estrutura governamental criando mais um órgão, tá certo? E faz a burocracia pesada. Quer dizer, eu me lembro do ministro Beltrão, de grande memória, um cidadão que lutou muito para isso, mas era um missionário, em verdade, mas se criava ministério todo ali, então você burocratizava o processo de burocratização. Sim. E agora a gente vai passar para outro candidato. Essa foi a análise do programa de governo do presidenciável Jair Bolsonaro do PSL. Agora a gente vai passar para o programa de governo do Fernando Haddad, que é o candidato do PT, indicado pelo ex-presidente Lula, inclusive, que está preso por corrupção. A justiça entendeu que o ex-presidente, no caso, é corrupto. É uma parcela da sociedade que contesta muito veementemente a condenação, mas, aos olhos da justiça, ele é considerado corrupto. E ele diz o seguinte, o Fernando Haddad: os acordos de leniência previstos na lei anticorrupção não devem ser usados para proteger empresários corruptos, em prejuízo da empresa e dos trabalhadores. Vamos primeiro focar nesse ponto que ele faz uma crítica, uma clara crítica aos acordos de leniência. Bom, primeiro eu só gostaria de retomar a abertura da sua fala, para dizer que, na verdade, essa análise que a gente está fazendo aqui é uma análise puramente técnica sobre viabilidade dessas propostas, sem nenhum juízo de valor sobre os candidatos em si, sobre a viabilidade das candidatas. Eu só contextualizei porque é uma crítica. Eu só estou retomando isso porque eu não sei, de repente, quem está chegando agora. Sim. É preciso ficar muito claro. Sim, só queria fazer um parênteses rapidinho. Eu contextualizei porque as críticas com relação ao acordo de leniência estão claramente ligadas também a prejuízos que o PT, que é o partido do Fernando Haddad,
levou que tanto critica algumas medidas, alguns supostos exageros nas palavras. É bom saber que a lei anticorrupção, que trouxe a ideia da leniência no Brasil, foi uma conquista importante da sociedade brasileira e uma lei que veio dentro do governo PT. Ela foi sancionada pela presidente Dilma. E ela representa, na verdade, um avanço muito grande no combate à corrupção, porque ela trata de uma maneira pragmática, consequencialista essa história e permite avanços. Agora, a verdade é que quando você dissocia a leniência, que é aquele acordo feito pela empresa, a empresa que admite seus erros e se compromete a adotar mecanismos de adequação interna, a prevenir futuros erros, futuros equívocos. Veja bem, qual é o estímulo que essa empresa vai ter de fazer esse tipo de acordo se a empresa, a pessoa jurídica, faz e joga o seu diretor, joga a pessoa física para o direito penal, para a justiça criminal. Quer dizer, isso não faz muito sentido. Essa ideia só funciona se essa ideia for casada. Se a colaboração premiada da pessoa física estiver em conexão com o acordo de leniência da pessoa jurídica, que é o que nós estamos vendo acontecer com várias dessas empreiteiras, né, que foi o que, na verdade, permitiu o avanço da Lava Jato. Mas acordos de leniência, agora deixa eu fazer o papel aqui do... tentar transmitir o pensamento do candidato Fernando Haddad pelo que ele expressou no programa de governo. Os acordos de leniência ajudam a combater a corrupção, mas muitas vezes eles não dão privilégios exagerados a empresários? Então, você pode discutir o acordo pontualmente. Aquele acordo deu privilégios muito grandes ou aquele não deu. Enfim, essa é uma discussão admissível. Até que ponto você pode... Agora, de alguma forma, desqualificar a ideia do acordo de leniência porque traz privilégios a corruptos na verdade, esvaziar o conteúdo da lei, porque a ideia do acordo é justamente essa. E não é dar privilégios ao corrupto, é dar estímulos a ele para que ele diga a verdade. Veja bem, no Brasil, nós temos um paradoxo. A nossa Constituição, que agora há pouco nós discutimos sobre o excesso ou não de direitos, a Constituição traz uma garantia extremamente importante para o réu, que é o direito ao silêncio. Em todos os países democráticos que têm garantias fundamentais, garantem ao réu o direito dele não se incriminar, o direito dele permanecer em silêncio. No Brasil, esse direito ao silêncio foi elevado a uma outra categoria, outro patamar. O réu não apenas tem o direito de ficar em silêncio, mas ele tem o direito de mentir. Sim. O réu pode mentir, inventar uma história, incriminar um terceiro, tudo. Ora, bolas. Mas a Constituição diz que ele pode mentir, mas não incriminar terceiros, que aí ele já estaria incorrendo Depende. O nosso Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência bastante sólida no sentido de que o réu tem direito a mentir. Sim, mas incriminando terceiros? Sim. Mentir eu sei que tem. Até isso, sim. Incriminando terceiros, pelo que eu li na Constituição? Sim. Até isso, sim. Até isso, sim. Ora, bolas, se a Constituição permite esse direito a mentir em nome da ampla defesa, por que a lei não pode criar estímulos para que ele diga a verdade? E num caso como esse dos acordos de leniência e das delações premiadas, você está dando, na verdade, um benefício para estimulá-lo a trazer a verdade e, com a verdade, trazer a possibilidade de você descortinar mais questões. Então, não é questão de privilégio. Até porque privilégio é alguma coisa que você dá apenas a alguns e não a outros. E a delação e a colaboração premiada e os acordos de leniência estão, na verdade, disponíveis a todos que quiserem fazer uso deles. Sim. Só contextualizando, o acordo de leniência é uma espécie de delação premiada para empresas, pessoas jurídicas. Isso. O senhor gostaria de acrescentar? Não, eu concordo inteiramente com a exposição da doutora Silvana. Eu acho que foi um avanço importante, tanto o acordo de leniência quanto a delação premiada. Acho que foi um avanço histórico para ele. Vem no bojo desse processo do Lava Jato. Acho que não haveria Lava Jato, não avançaria tanto se nós não tivéssemos acordo de leniência e delação premiada. Não há condição, com a sofisticação tecnológica que nós temos hoje, se não for por aí, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Outro ponto que o candidato Fernando Haddad, seguindo aqui, expôs no programa de governo o governo promete constituir comissões para avaliar impacto e propor alterações para o aperfeiçoamento
de leis apontadas pela comunidade jurídica como violadoras de direitos e garantias constitucionais, que interditam a política em função de uma aplicação prática que desvirtua as suas finalidades. Ou seja, mais uma vez, não tem como não contextualizar essa fala do candidato com o caso relacionado à prisão do Lula. Mais uma vez, ele tocando nessa retirada, suposta retirada, na visão dele, uma retirada de direitos e garantias. É uma frase extensa, complexa, que traz uma série de componentes aí que a gente precisaria decompor. Quando a proposta fala em leis que vêm da comunidade jurídica, qual é essa comunidade jurídica? Comunidade jurídica é uma expressão muito ampla. A quem ele está se referindo? A advogados? Qual o nicho dos advogados? Advogados criminalistas, advogados, a OAB, o Conselho Federal da Ordem, ou o Ministério Público, que também faz parte da comunidade jurídica, a magistratura, a academia, os professores? Qual é a comunidade jurídica? Quais são as leis ou quais são os atos oficiais que efetivamente comprometem liberdades e garantias? Que pragmatismo é esse que impacta a atividade política? Estamos falando de promotores que entram com ações de improbidade contra prefeitos, por exemplo? Estamos, ao fim e ao cabo, falando de independência institucional? Porque isso é que me parece sugerido com essa frase, de que há necessidade, de alguma forma, de tirar independência, de diminuir a atuação de determinadas instituições, a pretexto de que essas instituições, e basicamente é Ministério Público e Magistratura, de que essas instituições estariam, ao ver da comunidade jurídica, abstratamente falando, interferindo com liberdades individuais. Isso me parece complicado, difícil, a menos que isso fosse muito bem detalhado. Acho que abre um leque muito grande e perigoso. Isso pode ser o início de um projeto de extinção dos ganhos que nós tivemos com a Operação Lava Jato e que redundou na Itália no retrocesso. A Operação Mãos Limpas. Sim. Foi exatamente quando o Antônio de Prieto, que seria, guardado as proporções pelo prestígio popular que tem, não é o caso só, e reduzir só a Operação Lava Jato ao juiz Sérgio Moro é um equívoco, porque tem todo um grupo de juristas, de policiais, de procuradores, trabalhando intensamente nisso. Mas o que aconteceu lá foi isso. Eu queria abordar mais 2 pontos rapidamente do programa de governo do Fernando Haddad para chamar um intervalo daqui a pouquinho. Os 2 últimos pontos são boas práticas regulatórias dos órgãos públicos. E ele fala também do critério de escolha dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar pelas boas práticas regulatórias dos órgãos públicos. É um comentário um pouco... ninguém vai falar em más práticas, né? Mas pode-se aperfeiçoar as práticas regulatórias de órgãos públicos? Não há dúvida. Eu acho que a gente tem uma confusão regulatória entre órgãos federais, estaduais e municipais, às vezes misturando as questões. É claro que isso é uma boa medida, se for feito. Sim, agora, qual o exemplo dessa confusão que a gente tem? Você pega em meio ambiente, por exemplo. Se você pegar em meio ambiente, o município tem determinadas regras, às vezes, que não se coadunam com as normas do Estado e que também não se coadunam com a do federal e fica... como é que se vai agir nesse emaranhado legislativo e de regramentos que são díspares, que são contraditórios? Ou seja, há um atrito muitas vezes. Há atritos. Você tem que definir melhor essas competências. A lei já define, mas a prática acabou distorcendo. Ficou um pouco só vago, eu acho, como que isso casa com a ideia de corrupção, porque me parece que essa ideia das boas práticas tem muito mais a ver com a otimização da gestão, etc. e tal, do que basicamente com corrupção. Mas, obviamente, que é uma iniciativa importante mexer nisso, porque merece ser aprimorado, de fato. Sim. E, por último, relacionado ao programa de governo do Fernando Haddad, do PT, ele fala em mudança no critério de escolha dos integrantes do Supremo Tribunal Federal e demais tribunais superiores. Como a senhora vê essa questão? A ideia da composição do Supremo e da forma como o Supremo, como os ministros se formam ali dentro, é uma ideia que está devolvida à sociedade, ao debate social já há algum tempo. Como é que ocorre hoje a nomeação de um ministro do Supremo? É um poder enorme do presidente da República. Então, isso está contido numa proposta de um presidenciável, é algo relevante, porque
Hoje, o poder do presidente da República é quase ilimitado na hora de nomear um ministro do Supremo. Que, embora a nossa Constituição diga que esse ministro, esse nome que é dado pelo presidente, esse candidato que é indicado pelo presidente, tem que ser sabatinado no Senado, a nossa tradição é de que essa sabatina no Senado é puramente pro forma. Mera formalidade. Exatamente, mera formalidade, não é como acontece nos Estados Unidos. Então, na verdade, é uma concentração de poder muito grande no presidente da República. A mudança desses critérios de nomeação está contida na proposta do presidenciável, é importante, é relevante, porque isso implica em perda de poder, a menos que a proposta seja diferente, porque ele não diz mudança, mas não diz mudança em quê? Existem vários projetos hoje em debate na sociedade, mas o debate talvez mais relevante não diga nem respeito à forma de nomear o ministro, mas é a sua vitaliciedade. Uma das coisas que se coloca hoje é a possibilidade de estabelecer um mandato para o ministro do Supremo, porque hoje ele é vitalício, ele entrou, ele só sai com 75 anos, ou quando ele quiser, não é? Há casos de ministros que ocupam um caso cedo e que ficam... E ficam muitos... um poder imenso, exatamente. Né? Isso, de alguma forma, impede que a jurisprudência seja arejada, que haja uma renovação. Então, essa é uma das questões. Isso não tem exatamente a ver com a nomeação, mas tem a ver com a forma como ele vai ser provido no cargo. E essa questão é relevante mesmo, que está no programa de governo do Fernando Haddad, porque, muitas vezes, o presidente ele é julgado por um ministro do Supremo. Ou seja, qual a isenção que um ministro vai ter na hora de julgar um presidente? Não estou dizendo que não possa, que essa isenção esteja 100% comprometida, mas que há no mínimo uma situação... Eu acho até que os acontecimentos recentes da história do Brasil têm mostrado que a independência do ministro é bastante grande. Uma vez que ele entra, ele se torna independente. Nós tivemos um caso mais emblemático disso, que eu acho que merece registro, é do ministro Joaquim Barbosa. Os governos PT nomearam uma série enorme de ministros, acho que foi a série de um grupo político que mais nomeou ministros do Supremo, e nem por isso obtiveram decisões favoráveis nesse processo todo. Então, é uma questão delicada, sim, que vai precisar ser revista. Paulo, em relação a essa questão, eu compreendo, acho que realmente a nossa história tem sido de uma absoluta leniência do Senado em relação à aprovação dos nomes. Não é o caso, realmente, nos Estados Unidos é uma discussão pública e no Senado de grande programa, e muitas vezes os apresentados são rejeitados. Nós não estamos discutindo a causa disso, quer dizer, o inexpressivo papel que o Senado tem nesse processo. Quer dizer, se a gente consertasse o Senado, se o Senado tivesse o seu papel não estaríamos discutindo isso. Porque, em verdade, nós estamos falando, de novo, num regime presidencialista. Nós estamos falando de um regime que, historicamente, é atrasado. Certo? Porque é o presidente da República, é um monarca que virou presidente da República. É evidente que o parlamentarismo é um sistema muito mais moderno e mais condizente com o tempo que nós vivemos. Nós estamos dizendo que o Senado não cumpre seu papel, porque aprova todos e qualquer um, a tal ponto de empresários levarem ministros, que vão ser ministros depois, pelos gabinetes apresentando aos senadores, para poderem ter a votação. A gente conhece esses casos todos. Então, em verdade, a causa é o descumprimento do papel essencial do Senado na Constituição de olhar isso. Perfeito. Então, tem que ser cobrado do Senado. A gente quer corrigir o efeito. O efeito é como é que a gente vai escolher agora. Mas se a gente começar a destruir a ideia do regime presidencialista, que eu adoraria, viu? Eu preferia que nós vivêssemos um regime parlamentarista há muito tempo. Agora, vamos analisar as propostas de Marina Silva, da Rede, no que diz respeito ao combate à corrupção. Ela começa falando: a ocupação de cargos públicos seguirá critérios de competência e idoneidade. Com o governo aberto e digital, a candidata estabelecerá metas e indicadores para todas as políticas públicas. Também está prevista a criação de um Conselho Nacional de Transparência Ativa. Pergunto: criar metas e um conselho de transparência são medidas
que podem gerar efeitos práticos no combate à corrupção? Sim, toda vez que você tem a definição de metas, o monitoramento dessas metas, né, a avaliação dessas metas, para e passo, você tem realmente melhores condições de gestão e, portanto, diminui não só o custo do desperdício, que é altíssimo, e também essa forma deleteríssima do desperdício, que é a corrupção. Por quê? É claro, porque se você não tem meta, não tem controle, não tem um monitoramento dos resultados que você espera e não faz a comparação, evidentemente você facilita muito mais o processo de corrupção e de desperdício. E com relação à transparência também? A transparência, a legislação Fala hoje no já é... Conselho Nacional de Transparência Ativa. Veja bem, eu não sei o que quer dizer isso, o que ela quer dizer exatamente, né? O que quer dizer... Eu acho que tem hoje uma legislação e a consciência da população já ganhou, a sociedade em geral já entendeu isso, a importância da transparência. É claro, o homem público aí no sentido genérico, claro, ele tem que prestar conta dos seus atos e, portanto, tem todos os regramentos que são transparentes, você consegue acesso a todas as coisas. E, evidentemente, se você coloca o governo mais digital, mais tecnologicamente avançado, coisa que o Brasil ainda está muito atrasado, não só na empresa privada, mas e muito mais no serviço público, melhora a acessibilidade enormemente. Com relação à transparência, é uma proposta que a gente está vendo, muitos candidatos abordam, né? E eu lhe pergunto, doutora Silvana, se um Conselho Nacional, ela não diz quem integraria o Conselho, criar mais um órgão, entendeu? mas se poderia... É uma coisa vaga. A ideia de transparência, a expressão transparência, de uma certa forma, ela está em todas as propostas. Porque ela é uma ligação imediata quando você fala em combate à corrupção. Corrupção é crime que se comete no escuro, debaixo dos panos, por debaixo da mesa. Então, transparência sugere um ambiente de claridade onde a prática da corrupção vai ficar mais difícil. Então, a ideia de transparência é extremamente importante quando se fala em combate à corrupção. Mas é importante a gente saber que, no que se refere a combate à corrupção, não é pensar que um próximo presidente da República vai ter que iniciar do zero. Porque é verdade que a Lava Jato trouxe para nós uma sucessão de escândalos inimaginável numa escala muito, muito, muito grande. Mas só foi possível chegar porque nós construímos, sim, um aparato legislativo e estrutural de instituições que são capazes hoje de dar conta disso. Então, criar mais estruturas talvez não seja o caminho necessário. O que é importante, no mínimo, é preservar o que a gente já tem. Nós temos um Ministério da Transparência, antiga CGU, que é uma instituição extremamente relevante, que tem sido uma grande parceira do Ministério Público na Lava Jato, no combate à corrupção. Então, o que é importante? É a gente não retroceder. O que nós já temos construído está bom, merece ser aprimorado. Mas não é pensar que vai entrar o próximo e, para combater a corrupção, vai fazer uma terra arrasada e começar tudo de novo. E de que forma a gente pode aprimorar a transparência sem necessariamente criar um novo órgão, usando os que já existem? Bom, primeiro que eu acho que o emprego da tecnologia hoje e a educação da cidadania para essa transparência, para o acesso aos dados e a disseminação dessa ideia cívica de controle é extremamente importante. A gente precisa, como sociedade brasileira, saber que as instituições destinadas ao combate à corrupção têm um papel muito importante, mas não é possível a gente imaginar que essas coisas venham sempre de cima para baixo. A sociedade brasileira organizada tem um papel muito importante no acompanhamento, na gestão do dinheiro, no acompanhamento de como esses recursos estão sendo empregados. E é aí que a ideia da transparência fica muito importante, e a ideia da tecnologia, porque sociedade fiscaliza quando tem acesso fácil aos dados. Então, acho que muita coisa nesse sentido. Eu não consigo entender o que seria esse Conselho Nacional de Transparência, porque ele está muito pouco ativa. explicado. Transparência ativa. Outro ponto abordado pela candidata Marina Silva da Rede, ela diz o seguinte: os órgãos de controle interno e externo serão blindados contra nomeações políticas. Isso ajuda? Sempre ajuda, mas não me parece que os órgãos de controle hoje estejam tão sofrendo tantos ataques
Aparelhamento. De aparelhamento em geral. É claro que aqui ou ali, mas eu não posso dizer que o Ministério Público, por exemplo, tenha esse tipo de ataque. Tem ataque externo. Ataque externo. Tentativas, né? Tentativa, pois é. A CGU... Mas talvez a gente pudesse pensar, sim, em mecanismos melhores de tribunais de contas. Esse sistema precisa de uma revisão profunda, até muito. Porque ele é colonizado politicamente, claro, sim. Nós temos demonstrações inequívocas e a Lava Jato já alcançou determinadas instâncias graves com relação a isso. Eu acho que você consegue, se tiver exceção, gostaria de ter, mas, em verdade, nesse sistema não é fácil. Mas lembrando aqui, no caso do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Estado, 6 conselheiros estão afastados do cargo. Dos 7 conselheiros, 6 estão afastados dos cargos no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, acusados de corrupção. Que eu acho, sei que o doutor Silvana acha, mas o que me incomoda muito no sistema do Tribunal de Contas é que quem acusa não julga. No caso do Tribunal Contas, a pessoa que te acusa é a pessoa que te julga. Então você tira um porque é um sistema de... Não temos um sistema acusatório ali dentro, porque na verdade é uma instância administrativa. E aí eles te condenam e pronto. Né? Só que na verdade não é uma condenação porque ela não gera, na verdade, efeitos imediatos, ela tem que ser... Bom, agora não, doutor, agora eles determinam, fecham a conta da pessoa, é uma confusão danada. Mas pode recorrer à justiça também, né? Claro. Pode se recorrer ao judiciário. Eu acho que isso sim merece. Eu acho que se a proposta tem esse foco, eu acho uma questão relevante, importante e faz parte, sim, desse grande portfólio de medidas para combater a corrupção. Aí eu vou botar uma questão que não está explícita aqui no programa de governo, mas... de certa forma, é abordada. Com relação aos tribunais de contas, muitos conselheiros que julgam as contas de governadores e também de prefeitos, eles são indicados politicamente, ou seja, muitos são políticos. Mais do que indicações políticas, muitos são políticos propriamente no exercício. Né? A gente vê a Assembleia Legislativa do Rio, por exemplo, indicou a maioria dos últimos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, a indicação pode até ser política, o governador tem que passar pelo crivo do governador, mas o próprio político ocupar o cargo? O prestígio da área técnica, e eu acho que isso está expresso na proposta, é que é um avanço que a gente precisa ter. Esses órgãos de contas, esses órgãos de controle, têm, na verdade, um papel de análise técnica, né, que precisa ser privilegiado, que precisa ser prestigiado, né, pelo que a gente está vendo. Né? Mas aí eu lhe pergunto, leigo mesmo, assim, essa composição ela pode ser alterada ou ela está na Constituição e não pode ser alterada? Porque tem uma certa proporcionalidade. Né? Para os 7 cargos, por exemplo, de conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, a maioria é indicação política, mas tem também, dos 7, 1 ou 2 são técnicos, ou seja, são concurso público. Isso. Tem como mudar essa composição? É importante a gente saber que o órgão de contas é um órgão de assessoramento, do Legislativo. Então, você esvaziar por completo a ideia da política ali dentro, você, na verdade, desnatura a própria essência, embora as cortes de contas tenham alcançado outros objetivos que não puramente de assessoramento. E eles desejam se transformar num poder, o que é uma outra deformação. Em verdade, ele é um órgão auxiliar. Do Poder Legislativo. Que esse é o papel constitucional do Tribunal de Contas. Mas, em verdade, eles querem se constituir um poder. O problema é que, se ele é um órgão de assessoramento, é justamente porque você imagina... Quando é que você precisa de uma assessoria? Quando você precisa de alguém que tem um conhecimento técnico que você não tem. Então, você vai buscar uma assessoria. Então, essa ideia de você ter no Tribunal de Contas técnicos é uma ideia que se conforma com a ideia de uma corte de assessoramento. O problema foi quando a gente esvazia muito a questão técnica e prestigia puramente o político, que aí a gente perde a mão. E aí a gente acaba gerando aí situações de descontrole. Mas essa composição ela pode ser alterada? Tem limites na própria Constituição, no texto da Constituição, mas as constituições estaduais também definem a conformação das suas cortes de contas estaduais. Ou seja, precisaria de um projeto de emenda à Constituição. Aqui no Rio tinha 3 tribunais. Tinha um Tribunal de Contas, que é o atual,
Tinha o Tribunal de Contas só dos municípios, que foi extinto no período do governo Brizola, por uma reforma constitucional do Estado. E ainda tinha e tem o Tribunal de Contas da cidade do Rio. Hoje nós temos o Tribunal de Contas do Estado, que julga as contas de 91 municípios, e o Tribunal de Contas do município... Que fundiu os dois. Não, mas ainda temos o Tribunal de Contas do município, só que este compete apenas julgar as contas mas da capital. Antes existia um Tribunal de Contas dos municípios do interior. Sim. Marina Silva continua, né? Lembrando que a gente está analisando as propostas, os programas de governo no combate à corrupção. A exigência da ficha limpa estará presente em todas as nomeações para cargos públicos. Ela propõe também a criminalização do Caixa 2 eleitoral e do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Bom, são medidas importantes, sim. A questão da criminalização do Caixa 2 é uma ideia que já está presente no debate público já há algum tempo. Nós sabemos que Caixa 2, com esse nome, não é um crime. Hoje nós tratamos o Caixa 2 dentro de um crime muito mais amplo e genérico, que é o da falsidade ideológica eleitoral. Para ter uma ideia, esse crime tanto pega o eleitor que presta uma informação falsa na hora de tirar o título de eleitor, quanto o grande partido político, o grande candidato que faz a sua prestação de contas omitindo recursos indevidos. Então, é óbvio que isso precisa ser visto, porque nós estamos vendo duas situações graves hoje no Brasil. Primeiro, que a Lava Jato mostrou que boa parte da propina, boa parte desses recursos ilícitos da corrupção transitaram por contas de campanha, sem que haja uma resposta legislativa à altura da gravidade disso. E segundo, que a gente está vendo um movimento dentro do próprio Supremo Tribunal Federal hoje, um movimento que eu considero um retrocesso muito grande, especialmente vindo da segunda turma, no sentido de considerar que essas notícias de propina, de dinheiro ilícito, de vantagem ilícita, se configurariam apenas dentro do Caixa 2 e estão indo todos para a Justiça Eleitoral. Nós já temos vários precedentes. Então, essa indefinição jurídica sobre o que é esse dinheiro que circula em Caixa 2 precisa ser pacificada. Pela lei, é muito melhor. Então, a previsão de um crime específico de Caixa 2 é uma medida relevante. O enriquecimento ilícito é um compromisso que o Estado brasileiro firmou em tratados internacionais de criminalizar essa conduta. Veja, o crime de enriquecimento ilícito estava dentro do projeto das 10 medidas. E nem mesmo esse foi salvo naquela fatídica noite em que a Câmara de Deputados enterrou o projeto das 10 medidas, naquela noite enlutada do Brasil. E era uma daquelas medidas que estava acima de qualquer controvérsia, porque o Brasil já firmou esses compromissos internacionais de criminalizar essa conduta. Então, medida importante também. Aí uma dúvida constitucional. Quando o Brasil, não são só os tratados relacionados a direitos humanos que não precisam de aprovação? Ia fazer um raciocínio, mas já me corrigi. Outro aspecto que ela aborda é a exigência de ficha limpa, que vai estar presente para todas as nomeações em cargos públicos. Isso pode melhorar o funcionamento da administração? Eu acho que precisa ficar mais claro exatamente essa questão de ficha limpa. Porque qualquer processo, a ficha limpa tem um rito. Sim. Que, atingido esse rito, que é de segunda instância e que é de colegiado, aí sim, ficha limpa se caracteriza assim. Agora, qualquer pessoa que esteja respondendo a processo de ficha limpa sem ter chegado a esse estágio, não é ficha suja ainda. Sim, exatamente. Ela diz aqui exigência da ficha limpa, ou seja, quem foi condenado em primeira instância pode até assumir. Mas isso nem poderia. Em verdade, eu acho que nesse sentido, se a pessoa está condenada em ficha suja, de fato, ela não pode exercer esse cargo. Não, sim, mas a questão é o seguinte... Ela está condenada... Não, é que, na verdade, o que eu estou entendendo aqui da proposta é o seguinte... A lei da ficha limpa é uma lei de inelegibilidade. Sim. Ela estabelece limites para quem quer se candidatar a uma eleição, a um cargo eletivo. O que me parece que a candidata está propondo é que o mesmo critério de elegibilidade seja absorvido pela administração pública. Portanto, eu não vou nomear para ministro ou para presidente de uma estatal alguém que se enquadre na ficha suja. Porque aquela pessoa não pode se candidatar a um cargo eletivo, mas poderia ser ministro. Sim, então, por exemplo, um cargo comissionado, o que eu estou entendendo escolher. da proposta, mais ou menos, é isso. Ajudaria? Eu acho que sim. Eu acho que o critério de você estabelecer critérios mínimos, de um padrão ético
para o exercício de uma atividade pública é saudável, eu acho extremamente saudável. Se bem que a legislação pública já de servidores já estabelece essas coisas, né? De certa mas maneira... tem alguns cargos que não. A gente está vendo algumas situações até um certo constrangimento de pessoas exercendo cargos muito relevantes e não tendo, na verdade, não preenchendo esse critério. Critério de ficha limpa. Que, como E, na verdade, aqui me parece muito mais um compromisso dela como administradora, se eleita, do que especialmente fixar isso em lei. O que eu acho que ela está dizendo, eu não vou adotar, eu não sei, me parece isso, eu não sei. Que aí o administrador pode fixar o critério que quiser, né? Para suas nomeações. Mas é um ponto importante que a candidata Marina Silva abordou. Traz. Mais alguma questão relacionada ao programa de governo da Marina Silva? Não tenho, em relação a essa questão, não. Sim. Então vamos passar agora para o programa de governo do candidato Ciro Gomes, do PDT. Ele diz o seguinte: criação de instrumentos e parâmetros de monitoramento e avaliação de políticas públicas, ou seja, acompanhar as políticas públicas produzidas pelo governo federal na esfera da administração. Sempre é positivo você fazer com acompanhamento, monitoramento, avaliação, crítica passo a passo. Sempre é muito positivo. A administração pública não tem essa tradição. A administração pública contrata serviço terceirizado e não sabe administrar os terceirizados. Porque ela não se preparou para isso. Então, ela tem que mudar o seu escopo. Agora, mudando, nós temos uma nova legislação em relação à terceirização. É verdade que o Tribunal de Contas quarteiriza, né? Mas isso não... mas se quarteiriza muito na administração pública, mas é preciso aprender a gerir contratos e, portanto, monitoramento, etc. Uma questão que me chama a atenção quando ele fala, candidato Ciro Gomes, de monitoramento e avaliação de políticas públicas, a gente vê muitos casos de chefes do Poder Executivo, prefeitos, governadores, e até mesmo na presidência da República, em que há acusações contra o governo de, por exemplo, um ministro na esfera da presidência, de um secretário estadual na esfera do governo estadual, secretários municipais, em que os prefeitos, governadores e presidentes dizem, eu não sabia, não tem como eu monitorar, por exemplo, a Secretaria de Transportes como um todo. Não tem como eu monitorar se houve desvio na saúde. Lavo minhas mãos porque é muita coisa. O administrador, o chefe do executivo, governador, prefeito, ele pode ser responsabilizado? É uma omissão? Ou ele não sabe? Bom, depende do que você pensar como responsabilizar. Nós temos várias esferas de responsabilidade, né? A responsabilidade criminal por corrupção depende de uma vinculação pessoal mesmo, né? Dele saber concretamente e aí deixar de adotar uma providência ou de alguma forma anuir aquilo. Mas o que me chama a atenção na proposta do candidato Ciro Gomes, quando ele fala de monitoramento de políticas públicas, eu acho que ele está chamando a atenção para uma situação muito grave, muito séria. Quando a gente pensa em políticas públicas, e aí nós estamos pensando em políticas macro, que ele é o candidato a presidente, né? Vamos pensar nessas políticas de isenções fiscais, por exemplo. Quando ele fala em monitorar resultado, é uma coisa que a gente estava vendo acontecer e a Lava Jato mostrou de determinados setores empresariais que, frutos de políticas públicas específicas de estímulos a determinadas empresas ou determinadas atividades e que você concedeu aquela isenção, um benefício enorme e depois não foi monitorar se aquilo estava revertendo num benefício. E aquele benefício, de alguma forma, depois a Lava Jato mostrou que fazia parte de um conluio, que fazia parte de um contexto de corrupção. Então, nesse aspecto, se eu estou entendendo bem, eu acho a medida extremamente relevante para que você evite que estas políticas públicas deixem de ser políticas públicas para se transformarem, na verdade, em moeda de troca da atividade funcional. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um exemplo clássico do ex-governador Sérgio Cabral, né, e relações promíscuas com empresários, que inclusive levou à condenação do ex-governador. Algo a acrescentar? Não, essas questões de renúncias fiscais, de isenções, a gente não sabe o prazo de validade disso, as razões que elas foram dadas e concedidas e por que elas são. Elas são políticas importantes e implementadas no interesse do bem comum.
do país e devem ser usadas, evidentemente. Agora, quando elas são generalizadas do jeito que são, evidentemente, E não são monitoradas. E não são monitoradas, elas têm claramente um viés de corrupção, com certeza. Sim, ele fala, o candidato Ciro Gomes fala no aprimoramento e fortalecimento dos mecanismos de gestão fiscal e de controle de custos. Acho que é exatamente isso. E eu acho que é isso que os órgãos de controle administrativo, que é o papel do Tribunal de Contas, que deveria fazer também, que não faz. Ele analisa a semelhança do futebol brasileiro, que é do jogo de meio de campo e o chute para fora. A burocracia brasileira e os controles são muito ligados a atividades meio e não os resultados aos fins. O Tribunal de Contas é exemplo disso. Ele está preocupado se teve 3 participantes na licitação. Agora, quanto custou aquilo, se aquilo deu resultado, se não deu, não se avalia nada. E o chefe do Quer dizer, poder... o chefe do executivo pode, portanto, mais, gastar fortunas e não pode o menos. Às vezes ele pode comprar um equipamento que não precisa, que não vai usar, mas ele não pode contratar o servente ou mexer no salário do servente. O chefe do executivo, no caso o presidente, já que o Tribunal de Contas tem uma atuação deficitária na sua concepção, o presidente pode avocar essa competência de fiscalização? Juridicamente é possível? Não, porque esse papel do Tribunal de Contas não é do presidente da República, é do Poder Legislativo. A gente pode esquecer o papel do sistema de Tribunal de Contas como um aparato de apoio ao Poder Executivo, mas, apesar principalmente disso, na questão do orçamento. Sim, mas apesar disso, o senhor diz que sim, que o presidente deveria controlar, fortalecer mecanismos de gestão fiscal e de controle de custos. De que forma prática? Dentro da máquina da administração pública. Eu acho que essa talvez seja um problema dessa proposta, porque ela é reduzida e ela fala em o que ela pretende fazer, mas, na verdade, deixa em aberto como fazer. Vai aprimorar as instituições que hoje estão incumbidas dessa fiscalização, dessa gestão, vai criar outras. Isso é importante, porque a gente precisa saber qual é o projeto do candidato em relação ao que nós temos hoje, né? O que a gente já tem hoje consolidado. Perfeito. O problema não é criar nada novo, é melhorar muita coisa. Melhorar e ativar. Porque nós não estamos saindo do zero. Não, claro, em nada. O Brasil não chegou onde chegou à toa, né? Geraldo Alckmin, do PSDB, diz o seguinte: reduzindo o número de ministérios e cargos públicos, prometo reduzir as despesas do Estado e a abertura de reduzir despesas do Estado e a abertura para mordomias e privilégios. Bom, esse é um tema que outros candidatos também já propuseram. É recorrente essa de enxugar para... Enxugar para direcionar o foco e, dessa forma, evitar a corrupção. A história brasileira mostra que toda vez que candidatos fazem isso, eles aumentam a burocracia. Precisa, é claro. Vamos lá. Mas é importante a gente também registrar que é uma constante, boa parte dessas propostas, a ideia de reduzir privilégios. Acho que há, sim, um desconforto da sociedade brasileira como um todo com a questão dos privilégios, né? Uma aspiração de sermos mais republicanos, né? Eu acho que talvez os candidatos estejam sentindo isso. Esse é um bom ganho. Outro ponto que o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, aborda é a reforma política. Ele diz que é necessário reduzir o número de partidos políticos e que isso ajudaria a combater a corrupção. O excesso de partidos no Congresso Nacional, não só no Congresso, tem partidos que não têm representatividade, não têm representantes no Congresso. Essa quantidade enorme de partidos, ela ajuda a corrupção? Sem dúvida. Não só ajuda a corrupção, como atrapalha numa opção de outras coisas, na verdade. Por exemplo? Né? Bom, primeiro porque tudo aquilo que é uma quantidade muito grande perde valor intrínseco, né? Nós sabemos disso, acontece com a moeda isso, né? A inflação de partidos, um número muito grande de partidos, significa que cada um deles deixa de ter representatividade. Então, as pessoas procuram hoje candidatos sem se preocupar com, salvo honrosas exceções, sem se preocupar com a ideologia daquele partido, com o programa daquele partido. Esse é um problema. O problema do partido, uma quantidade muito grande, o partido deixar de expressar a soberania popular, expressar os desejos dos eleitores. Mas, mais do que isso, para o governante, para o Poder Executivo, o presidente ou o governador, ele ter que negociar, quando ele vai ao Congresso, quando ele vai ao Poder Legislativo, se ele tiver que negociar com 5 partidos,
ele vai usar uma estratégia muito mais simples e ele tem uma facilidade maior de alcançar, de negociar e alcançar os seus objetivos do que se ele tiver que negociar com 28, com 30. Então, essa pulverização torna o nosso presidencialismo aquilo que se costuma dizer um presidencialismo de coalizão e hoje de cooptação. E aí chegou-se ao cúmulo de é mais fácil eu comprar o apoio do que eu fazer a troca no plano programático. Então, obviamente que a redução do número de partidos é uma medida extremamente importante para o Brasil. Mas eu iria além. Não basta reduzir partidos e continuarmos nessa legislação que hoje protege e blinda os partidos políticos. Os partidos políticos hoje são as únicas formas de intermediar o eleitor e os cargos políticos. Só pode se candidatar quem tem uma filiação partidária. E os partidos políticos não se vinculam com nada que eventualmente dê errado numa campanha eleitoral. Então, se houver abuso, se houver compra de voto, se houver qualquer coisa na campanha que, de alguma forma, comprometa a legitimidade daquela campanha, o partido político sai ileso. O caixa 2, tudo isso. No máximo que acontece é punição para o candidato. Nada disso resvala para o partido político, que sai completamente tranquilo. Se você não trouxer o partido político para ser um parceiro da sociedade na fiscalização da legitimidade das eleições, na fiscalização da forma como essa campanha é feita, que nós vimos na Lava Jato, que é a gênese da corrupção, se nós não trouxermos o partido para isso, nós perdemos essa luta. Mas no caso, citando a própria Lava Jato, um partido político, foi até o Partido Progressista, o PP, ele foi citado como uma organização criminosa, né, por um juiz. Ou seja, até que ponto isso seria factível? Partidos políticos... Veja bem, Paulo, se você consegue ter a questão de leniência com as empresas, isso, por que não se tem o mesmo tratamento com os partidos? Exatamente. Em verdade, quer dizer, me parece que a legislação, doutora, já permitiria isso, em relação ao enquadramento dos partidos nessa participação e nesse enquadramento. O que nós estamos dizendo é que não foi feito. Nós precisamos, é possível fazer, precisamos de alguns ajustes na legislação. Eu vou aproveitar para voltar claro. na campanha das 70, entre as campanhas das 70 medidas de combate à corrupção, a gente tem vários eixos, na verdade, 70 é um número grande, mas são 70 medidas divididas em eixos temáticos muito distintos. E um desses eixos é justamente a questão da reforma eleitoral. E dentro dessas medidas no eixo da reforma eleitoral, há algumas que promovem justamente a mudança do tratamento do partido político, prevendo as regras de compliance, né, de ajuste, de adequação, de leniência dos partidos políticos, claro, e responsabilizando os partidos políticos também por determinadas ilícitas. Não há dúvida que será um avanço. Essa responsabilização dos partidos políticos, tão importante na concepção de vocês, o que precisaria ser feito na prática para efetivar essa participação juridicamente? É o quê? Um projeto de lei? Projeto de lei. Com relação a isso, não há necessidade de reforma, emenda constitucional, nada disso. Uma lei que reforme, uma nova lei dos partidos políticos. Então, quando você fala em partido político, e isso estar constando numa proposta de um presidenciável é muito importante. Você veja que ninguém gosta de lidar com isso, com a alteração do regime do partido político, porque o legislador brasileiro tende a legislar em causa própria e não interessa, quando ele é um deputado, quando é um senador, promover mudanças que vão implicar em barreiras para ele mesmo, para o exercício da sua atividade parlamentar, atividade como político. Então, é importante que isso conste. Agora, não basta, eu volto a dizer, não basta reduzir o número de partidos e concentrar o poder. É preciso poder, mas é preciso haver transparência e responsabilidade dos partidos também. Partidos. Claro. E hoje, com o financiamento eminentemente público que nós temos de campanha, partidos políticos estão gerindo quantidades muito grandes de dinheiro público, sem o mesmo nível de responsabilização que nós temos em outras instâncias. Então, isso é importantíssimo. O Supremo, você não pode esquecer que o Supremo nisso teve uma decisão lamentável quando decidiu, contrariamente ao interesse do bem comum, que seria a cláusula de barreira.
Ele acabou com a cláusula de barreira, que já deveria estar vigorando no Brasil. Então, o número de partidos hoje seria incomensuravelmente menor. Isso não proíbe a existência de outros partidos. Isso permite que determinados partidos que atingem determinados índices, determinados indicadores, determinados patamares, votos, terão representatividade no Congresso. Porque as pessoas pensam, que, por exemplo, que nos Estados Unidos só tem 2 partidos, não, são mais de 70. Mas só 2 têm acesso porque tem cláusula de barreira. Na Alemanha, a mesma coisa. Na Inglaterra também. Então, é preciso que a cláusula de barreira vigore aqui. Infelizmente, mas já vai vigorar infelizmente, o Supremo obstaculizou isso há uns anos atrás. Sim, mas agora já vai vigorar. Na primeira década do milênio. Exato. Na verdade, as cláusulas estabelecidas na última reforma eleitoral, elas são de implementação em prestações gradativas, né? Então, não estão, de fato, em vigor ainda, todas elas. E o pior, a nossa inconstância em termos de legislação eleitoral, porque o nosso legislador, ele legisla em matéria eleitoral a cada 2 anos, no ano ímpar ele muda para modificar como é que vão ser as eleições no ano que vem. Então, nada garante que essas cláusulas estabelecidas, que a gente poderia chamar até de cláusulas de desempenho, porque não são barreiras para existir, são algumas barreiras que ele tem que mostrar um desempenho, mostrar que ele tem representatividade para poder conseguir funcionar melhor. Então, ninguém garante que essas cláusulas fixadas na reforma de 2017 vão ser mantidas, porque a gente espera que em 2019 vai ter uma outra lei eleitoral para reger a eleição de 2020. Então, é uma situação de indefinição muito grande, mas é uma medida extremamente importante. Com relação à redução de partidos, só para a gente finalizar esse assunto, seria possível fazer isso por iniciativa, através da participação direta da sociedade, como um plebiscito, ou dependeria exclusivamente do interesse do próprio Congresso em legislar a favor disso? Que, a meu ver, seria o Congresso muito difícil de passar. E o Supremo fulminou. Pois é. mas agora estabeleceu cláusula só financiamento público. Isso é outra questão séria também. Não, mas quando isso fala em redução de partido... Porque isso tem interesse em partido de toda hora, de horário de televisão, de horário de rádio, de recursos que tem esses partidos. Você começa a ter uma série de interesses que realmente não são republicanos. Não, exatamente. Muitos partidos eles são usados como uma forma de poder, de econômico, né? Como estrutura... Sim, e hoje, então, com fundo, com dinheiro, fundo dinheiro, de campanha, poder, muito dinheiro. Muita gente abre tudo. partido por interesse financeiro. Sim. Ou seja, para acabar com isso, reduzir esse número de partidos, cabe um plebiscito? O presidente pode convocar o plebiscito? A população é com vocês. Quer reduzir o número de partidos ou não quer? Ou precisa de projeto de lei? Não, de qualquer forma você precisa passar pelo processo legislativo. De qualquer forma. Agora, eu não acho que esse seja um tema de plebiscito. Não é necessariamente um tema de plebiscito. É sim um tema de pressão popular. E isso já aconteceu. Sim, claro. A gente precisa lembrar que a lei da ficha limpa, que foi uma lei eleitoral, uma lei de inelegibilidades, ela não foi fruto de plebiscito nem de referendo, ela foi fruto de uma iniciativa popular, de uma mobilização, sim, mas foi votada pelo Congresso, que, premido pela sociedade, a sociedade pressionando, exigindo, eles votaram. Deram essa resposta. Então, é necessário pressão popular, mas não acho que seja necessário o plebiscito ou mesmo um referendo numa matéria como essa. Outra questão que o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, aborda é descentralizar o poder e dar mais autonomia para estados e municípios. Descentralizar é quando a administração direta, no caso da presidência, passa tarefas para uma pessoa jurídica diferente, para uma autarquia, para alguém que não tenha vínculo com o governo, que seja hierarquicamente do mesmo nível do governo. Administrativamente, isso pode funcionar? Veja, essas instituições já estão bem definidas pela própria Constituição, as competências municipais, as competências estaduais e as competências federais. O que nós temos é uma mistura nisso por causa dos recursos. Quando a Constituição de 88 veio, era a Constituição que o doutor Ulisses dizia que era municipalista fundamentalmente. Tanto que os prefeitos de 88 foram todos bem-sucedidos. Foi um sucesso, tinha recursos. Uma resolução do Senado hoje, que regula as regras dos estados e municípios, é completamente derrogada pela uma resolução do ministro da Fazenda, a todo momento. Então, se ele está dizendo, nesse sentido, acabar com a competência do ministro da Fazenda para estabelecer legislação própria em cima dos estados e municípios, é de muito bom grado.
Mas se não for para isso, se respeite as competências dos municípios, dos estados e da União para o seu próprio. Porque a União hoje fica com todos os recursos e passa para os estados que ficam me dar um dinheiro aí, os prefeitos também. Não é possível um candidato dizer que vai ser a favor do presidente da República, quem ele for, por causa do dinheiro. Isso é uma destruição do conceito de federação. Tá certo? Onde você tem um prefeito que tem que ficar me dar um dinheiro aí todo dia, o governador também. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Muitos prefeitos, né? Aqui mesmo no Rio de Janeiro, nós tivemos um exemplo clássico. É o Brasil todo. Assim. Do governador Luiz Fernando Pezão, que fica sempre com o pires na mão. Como eu fiquei muito frustrado com a Constituição de 88, eu achava que ela era basicamente municipalista mesmo, mas ela foi derrogada pouco a pouco pelas práticas, de tal maneira hoje que o prefeito é nada, e o governador também. Certo? Então você tem Sua Majestade Imperial, o presidente da República do Brasil, que faz e desfaz. É possível aumentar o repasse a estados e municípios? Aumentar Em verdade, o que tem acontecido é o contrário, quer dizer, cada vez mais a União vai avocando recursos para si então, e deixando os estados e municípios à míngua. À míngua, exatamente. Então, mas é possível, então... É claro, mas aí tem que ter só um pacto federativo com umas circunstâncias muito diferenciadas, de tal maneira que o bolo tributário seja equitativamente distribuído dentro das competências de cada... Né? Outro ponto que o candidato Geraldo Alckmin do PSDB aborda é privatizar estatais, ou seja, tirar da administração direta, do poder público, empresas estatais e passar para a iniciativa privada. Quando ele fala estatais, empresas públicas, também sociedades de economia mista, como a Petrobras. A gente viu aí o caso, né, da Petrobras que deu toda o escândalo que ficou conhecido como Petrolão. Que envolve, inclusive, né, candidatos dos mais diferentes partidos, da esquerda, da direita, todos têm alguma parcela. Privatizar seria uma solução? Bom, primeiro é importante a gente saber que essa ideia da privatização é uma ideia muito delicada para o brasileiro e sempre esteve nos projetos, no plano de governo, na plataforma do PSDB. O PSDB é um partido que se identificou com a ideia da privatização e que, de alguma forma, isso é um marco que o distancia de partidos mais à esquerda, como, por exemplo, o PT, que tem uma ideia de nacionalismo muito mais forte. Então, essa é uma questão ideológica. Vincular isso a ser certo ou errado é um pouco complicado. Eu acho que não seria meu papel aqui, o papel da gente. Agora, imaginar, saber se privatizar favorece ou não o combate à corrupção, isso depende muito. Não acho que seja uma chave mágica para o sucesso. Nós não podemos esquecer que grandes escândalos de corrupção, a Lava Jato descortinou grandes esquemas de corrupção ligando empresas públicas e empresas privadas. Ser do setor privado não garante estatutos de governança que blindem essas empresas de práticas corruptas. Então, o status de ser público ou privado não garante nada. O que garante é a adoção de mecanismos internos de adequação, né, de compliance, transparência muito grande, instituições externas de controle, instituições independentes que possam fazer o controle e a fiscalização e, eventualmente, a responsabilização. Só complementando o posicionamento da doutora Silvana, a gente vê o número de empreiteiras envolvidas. São todas privadas. Empreiteiras privadas, obviamente. Eu queria opinião também. Mas em 2 pontos. Primeiro, sempre será assim. A corrupção não é só o corruptor nem só o corrompido, é uma relação bionívoca. Tem o corrompido e o corruptor. E tem o corrompido tem interesse e o corruptor também. Então, essa relação sempre se dará entre interesses privados e interesses públicos, no nosso caso brasileiro. Agora, a estatização e a privatização não é um fim em si mesmo. Vai depender dos diferentes estágios que o país estiver em determinadas áreas. Há determinados momentos que você só vai conseguir determinados investimentos e ações através de órgãos estatais.
avançado nesse sentido, ela pode ser privatizada. Isso. A gente não está constituindo isso como um projeto ideológico. Achar que o Estado... Aliás, isso não é diferente da direita e da esquerda. A extrema esquerda e a extrema direita são tão distantes que elas vão se aproximando. Quando você olha a extrema direita, as práticas da extrema direita e as práticas da extrema esquerda são exatamente iguais, onde você coloca o Estado. Hitler é exatamente igual a Mussolini nas suas práticas e na valorização do Estado. Isso é um equívoco, né? Estatização não é um projeto, quer dizer, é um estágio efetivamente que o país tem que entender, que se o país já pode transferir isso para a iniciativa privada, para que a administração pública se dedique àquilo que é essencial para ela, né? Mas há determinadas atividades, se o Brasil não começasse com a Embraer, por exemplo, e fazendo os investimentos que fez através do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, do ITA, não chegaríamos ao termo de hoje de Embraer. Depois ela foi privatizada e está indo muito bem, obrigado. Quer dizer, há determinados momentos que o país tem que estatizar e há outros momentos que ele tem que privatizar. Essa é a discussão, e não colocar isso como um projeto ideológico de ser ou não ser. Sim, só... Porque a direita e a esquerda são iguais nisso. Sim. Aliás, como tudo. Se você pegar os votos do Bolsonaro e os votos do PT nos últimos 28 anos no Congresso, eles votaram rigorosamente iguais. O que diferencia é a questão de gênero, são outras questões, mas a questão de fundo é exatamente sociais, iguais. morais, Né? O que surpreende nesse momento é o Paulo Guedes, que é um economista que é da Escola de Chicago, do Milton Friedman. Economista do Bolsonaro. Ser economista do Bolsonaro, portanto ele vai dar uma linha absolutamente privatista para a economia brasileira. Agora, os votos do Bolsonaro historicamente são sempre iguais ao PT. Paulo Paim e Bolsonaro sempre votaram junto. No meu caso, entendendo até que muitas vezes equivocados. Senador do PT, né? Eles pegam também, eles foram contra a reforma da Previdência? Foram. Eles são contra a reforma trabalhista? São. Eles são contra manter a reforma trabalhista igualzinho que ela era em 43? São. Agora, o Brasil vive uma circunstância no quarto... Nós estamos com o risco de perder a quarta revolução industrial, como ficamos fora da primeira. Porque o imperador fez com que o Brasil ficasse fora, políticas públicas equivocadas do Pedro II, botou o Brasil fora da revolução industrial. Isso as pessoas não avaliam. Hoje, o Brasil está ficando fora da quarta revolução industrial por políticas públicas equivocadas. Por exemplo, achar que estatizar ou privatizar um projeto político realmente é um equívoco. Bom, nós debatemos aqui programas de governo dos candidatos à presidência da República, os candidatos mais bem colocados nas pesquisas. Vamos abrir para as perguntas. Então, nós já analisamos os programas de governo de Jair Bolsonaro, do PSL, Geraldo Alckmin, do PSDB, Ciro Gomes, do PDT, Marina Silva, da Rede e Fernando Haddad, do PT. Eu vou começar agora aqui com as perguntas enviadas pelos internautas. Começar com uma pergunta do Carlos Marins. Ele diz o seguinte: a doutora Silvana disse que a sociedade brasileira organizada tem um papel muito importante na cobrança de um bom resultado contra a corrupção. Sociedade fiscaliza quando tem acesso fácil às informações. Eu, como cidadão, fiscalizo e percebo a dificuldade que temos em ter acesso às informações. Como podemos mobilizar a sociedade para também ter interesse nessa fiscalização? Pergunta o Carlos Marins. E eu complemento, como facilitar o acesso às informações? Bom, por incrível que pareça, a gente andou bastante com relação a isso, né? Hoje nós já temos um ambiente de transparência e de acesso muito amplo. E temos também uma facilidade da tecnologia, da informação circular de uma maneira muito mais ágil. Eu estou me referindo não só à imprensa tradicional, mas também às redes sociais, à internet. Tudo isso traz para o eleitor, traz para o cidadão vias de acesso. Agora, a mobilização em si da sociedade, eu não sou expert nesse assunto. Na verdade, o grande papel dessa mobilização e da construção de lideranças e do estímulo à participação cívica deveria vir até dos partidos políticos e dessas organizações similares, coisa que não está acontecendo no Brasil, não é? Hoje, esse interesse ele depende muito mais do voluntarismo de algumas pessoas do que a institucionalização de propostas de arregimentação. Então, eu acho que hoje estamos mais transparentes, estamos com mais acessibilidade e precisamos evoluir nessa formação. Como fazer isso? Talvez eu não seja a pessoa mais indicada para isso. O Brasil vive um período de apoliticismo. O apoliticismo é a doença infantil da democracia.
E como é que vai se tratar isso? Quer dizer, o desinteresse na questão da política, a criticar todos iguais, botar todo mundo no mesmo saco, como se todos fossem iguais, de qualquer poder, de qualquer relação. Você combate o apoliticismo com mais democracia, tornando as instituições mais fortes, dando mais transparência, botando mais luz. E eu acho que nós já tivemos alguns avanços importantes. Não reconhecer isso é um equívoco, porque realmente nós estamos podendo discutir essas questões, porque hoje tem site, todas as organizações públicas têm, etc. A empresa privada está fazendo isso, está prestando contas também. Então, melhorou bastante. Com mais democracia, a gente nós vamos acabar com esse apoliticismo e voltar à participação. Falando em democracia, o internauta Sérgio Aguiar, obrigado pela pergunta, ele é curto e grosso. Vocês acham que a corrupção pode trazer de volta o regime militar ao Brasil? A gente vê aí muitas pessoas indignadas com a corrupção, algumas pessoas pedem a volta do regime militar. Você acha que tem essa possibilidade? O Brasil está combatendo a corrupção. Nós estamos vivendo um período riquíssimo de processo democrático, de participação. As instituições estão funcionando. O presidente Lula reclama, mas ele teve tantos recursos, ele esgotou todas as instâncias democráticas, né? Então, nós estamos vivendo a plenitude das instituições. Quer dizer, com defeitos, sim, mas é também... Nós estamos corrigindo e aprendendo. Não acredito, não. Não acredito que a gente volte, que tenha condições objetivas para um golpe no Brasil em função disso, porque se a corrupção não estivesse sendo combatida, outra coisa, é preciso entender que o Brasil não é o país mais corrupto do mundo. Nós éramos o país mais impune do mundo. Agora não estamos sendo mais, né? Agora a impunidade está acabando. Então, em verdade, nós estamos avançando. Nós não discutimos essa questão. Quando você pensaria que um grande empresário, um grande empreiteiro ficaria 2 anos preso, como ficou, e condenado, fizeram acordo de leniência, tiveram que desentregar, e foi muito bom. Com isso, os seus executivos escaparam, mas se descobriu toda uma teia. As questões estão avançando e a corrupção está sendo combatida. Portanto, o Brasil não é o país mais corrupto do mundo, há países muito mais corruptos. Nós não somos campeões de corrupção. O Brasil tem mania de ser campeão em tudo. Nisso nós não somos, não. Né? Éramos campeão de impunidade. Estamos deixando de ser. Eu até gostaria de fazer eu concordo plenamente com o Dr. Wagner, é isso mesmo. O Brasil só chegou ao ponto que chegou com Lava Jato, combatendo a corrupção da forma, com as ferramentas, porque temos um ambiente democrático, porque as instituições estão funcionando com seus papéis plenamente preservados. Então, pensar em soluções fora do plano institucional é um retrocesso muito grande. Não precisamos de nenhuma quebra institucional, não precisamos de nenhuma ruptura para continuar a desempenhar o papel que as instituições estão desempenhando. Muito pelo contrário, é importante manter as instituições funcionando em plenitude democrática para que o combate à corrupção continue. Para usar uma expressão, a gente não pode jogar a água do banho com o bebê dentro. De forma nenhuma. Perfeito. O José Silva também perguntou aqui, tem gente que diz que o excesso de burocracia favorece a corrupção. Vocês concordam? Se sim, o que fazer para diminuir esses casos? Excesso de burocracia está relacionado com corrupção? Se você cria dificuldade para vender facilidade, é claro, não há dúvida. Quanto mais você burocratiza... Quanto mais certidão, mais carinho, mais um jeitinho que você vai querer dar, né? Claro. É claro que sim. E como, então, desburocratizar para evitar a corrupção? Quer dizer, eu acho que nós temos hoje uma gazua fundamental que é a tecnologia. Né? Que é realmente através da tecnologia disponível no mundo inteiro que nós temos, e temos uma aplicação já bastante razoável no Brasil, a gente pode garantir acessibilidade, acesso ao cidadão, aos serviços e, portanto, dispensando fundamentalmente da gorjetinha, do jeitinho, os carimbos dos excessivos, etc. Paulo Santos, grandes esquemas de corrupção, diz o internauta, invariavelmente estão ligados a compras públicas. O que fazer para tornar esse trâmite mais transparente? Vocês acham o que vocês acham das compras emergenciais sem licitação? Deixa eu te dizer uma coisa. Na administração pública brasileira, 85% dos processos são por dispensa de licitação. Portanto, a lei de 8666 de licitação, ela vale para não licitação.
Porque a maior parte dos processos é com dispensa. Então, essa é uma questão que a gente precisa tratar. Cabe dizer que não é ilegal contratar Não. Caso esteja enquadrado em determinado. E aí você faz o processo certinho, monta 3, um dá cobertura para o outro, o processo está formalmente bem feito e você acaba não fazendo, acaba tendo sempre um custo maior aí. E ainda tem pregoeiro que diz assim, eu economizei tanto na licitação, não é verdade? Agora, eu acho que nós temos que mudar essa lógica de licitação. Há experiências internacionais em que obras públicas são feitas pelas companhias de seguro. O caso americano é típico. Você acha que a administração pública lá faz os projetos. É a companhia de seguro que se responsabiliza pela contratação da empresa. E depois pela obra, se ela vai cair ou não, como aconteceu aqui na ciclovia. Quer dizer, então, essa responsabilidade... Nós temos que mudar essa lógica. A licitação hoje, ela é praticamente... Era para ser exceção, mas se torna regra. Né? Ou seja, a licitação... a dispensa de licitação deveria ocorrer, por exemplo, caiu o reboco de um hospital. Você tem tecnologicamente hoje facilidades. Se você utilizasse um instrumento que existe na lei, na 866, que é o banco de preços, que a administração pública não usa o banco de preços, porque o banco de preços daria os preços que são cotados no Brasil inteiro e você poderia, a partir dali, baixar o preço. Evitar casos de superfaturamento. Além disso, você tem toda uma tecnologia dos leilões eletrônicos que agora você está vendendo, você começa com o registro de preço, né, que o registro de preço é o just in time para a administração pública. Quer dizer, você é obrigado a vender, você faz a licitação, mas a empresa que foi contratada é que tem que te dar o serviço, não você, só que você pede. Só que você compra tudo de uma vez só. E depois você está vendendo o registro de preço. A lei das licitações, ela prevê vários casos em que é possível a dispensa de licitação. Ou seja, deixa de ser algo fora do comum para se tornar comum. É possível mudar essa lei? Perfeitamente. Também é importante a gente lembrar o seguinte, tudo tem uma história envolvida, né? A lei das licitações, ela veio no início da década de 90. Os anões do orçamento. Isso, e justamente foi uma legislação reativa, porque a gente vinha de uma história de notórios abusos em contratos públicos, que se eternizaram num verso de Chico Buarque, as tenebrosas transações, não é? Então, isso motivou uma lei extremamente rigorosa, fechada, que estabelecia uma necessidade muito grande dessa concorrência. E, inclusive, é crime você dispensar a licitação fora dos casos previstos, um crime grave, aliás. Mas é óbvio que com todos esses anos já de vigência da Constituição e especialmente com o avanço tecnológico, é preciso você modernizar, é preciso você trazer essa legislação para o momento atual, adaptar. Então, isso pode ser feito com lei infraconstitucional, sem mexer na Constituição. O que é importante é a gente preservar. Nem precisa ser lei complementar, porque a Lei 8666 nem é complementar, é uma lei comum. O importante é que se preserve a ideia da isonomia, da livre concorrência e do interesse público. Isso. Claro. Fátima Guedes, a internauta Fátima Guedes pergunta: que tipos de ferramentas poderiam melhorar a gestão com transparência da prestação de contas do poder público? Ela pergunta o que pode ser feito, talvez o uso da tecnologia, para melhorar a transparência na prestação de contas. Eu vejo que realmente os órgãos de controle do Brasil ainda usam muito pouco tecnologia. A tecnologia é uma questão que não bateu ainda forte no Brasil. A gente está retardatário na 4ª Revolução Industrial. Né? E a administração pública muito mais. Se as empresas privadas estão, imagina a administração pública. Então, é preciso dar um banho de tecnologia de ponta no Brasil. Algo Concordo, não? Perfeito. Bom, nós abrimos espaço aqui para os internautas, analisamos as propostas de governo, os projetos de governo dos candidatos à presidência da República mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Analisamos as propostas de Jair Bolsonaro, do PSL, Fernando Haddad, do PT, Marina Silva, da Rede, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB. O evento foi produzido pelo Conselho Federal de Administração, presidido pelo Wagner Siqueira. Obrigado por essa oportunidade de promover esse debate, com acesso dos internautas, participação, divulgado na internet. Também contou
com a participação da doutora Silvana Battini, procuradora regional da República, integrante do Ministério Público Federal desde 1993 e que hoje atua no Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da 2ª Região, que envolve os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Obrigado, doutora Silvana. Eu que agradeço a oportunidade, foi ótimo. A todos que nos acompanharam, eu agradeço e um abraço. Tchau, tchau.